Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz. Não sei porque eu subi aqui, meu coração está querendo sair pela boca. Ai. Vamos lá. Ontem eu estava vendo uma rede social e aí apareceu uma lembrança. E não sei se uma coincidência, mas era uma lembrança de uma pregação que eu preguei aqui há 11 anos atrás. E que eu não conhecia nada, né? Como não conheço ainda hoje, mas o Senhor, Ele tem dado graça para que a gente, a cada dia, venha adquirir mais conhecimento de Deus e da palavra do Senhor, né? E nós estamos aqui nessa série de pregações, né? No livro de Gálatas, na carta de Gálatas, e dando continuidade aqui, falando sobre a carta de Gálatas, um dos escritos mais fortes e apaixonantes do apóstolo Paulo, né? Diferente das outras cartas, Paulo ele vai direto ao ponto. Ele afirma que o evangelho ele está em risco. E a igreja das Galácias, elas estavam sendo influenciadas por falsos mestres, que ensinavam além da fé em Cristo, que era necessário obedecer à lei judaica, né? E a gente está vendo que nessas séries, desde Gálatas 1, é isso que a gente vem aprendendo. E essa lei, especialmente a circuncisão, né? Que era necessário para alcançar a salvação, né? Nessa carta, Paulo ele defende duas verdades centrais do cristianismo. Eu estou um pouco nervosa, gente. Se eu falar muito porque é um negócio... Eu tive uma pregação no Betel e quando eu fui ouvir eu não aguentei, porque eu só ficava Então me perdoem. Então essas duas verdades que Paulo defendia do cristianismo era a autoridade do seu apostolado, né, que a autoridade dele vinha diretamente de Deus e não dos homens. E a justificação somente pela fé e não pelas obras da lei. Então, como já foi falado aqui, quem vem acompanhando e quem está aqui pela primeira vez, a Galácia não era apenas uma cidade, era uma região da Ásia Menor, a atual Turquia, onde Paulo havia implantado igrejas durante suas viagens missionárias. E essas comunidades eram formadas por gentios convertidos. E agora estavam sendo pressionados a contemplar a fé cristã com práticas judaicas. E o tom dessa carta de Gálatas, ela é urgente, confrontadora e pastoral. É uma carta pastoral. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele expressa surpresa, tristeza e indignação ao ver os Gálatas abandonando a liberdade do evangelho para retornar à escravidão religiosa. Para ele acrescentar qualquer exigência humana no evangelho, na obra cristã, é distorcer o evangelho, né? Então, nós vimos até aqui Gálatas 1, 2, 3 e hoje 4. Então, nos capítulos 1 e 2, nós vimos que o evangelho é uma revelação divina, não uma invenção humana. E nos capítulos 3 e 4, que nós vamos ver hoje, a salvação é pela fé cristã, como já foi em Abraão. E o texto que nós vamos ler está em Gálatas 4, a partir do versículo 12. Eu vou ler primeiro, para não ler tudo de uma vez, eu vou ler Gálatas do 4 ao 20, do 12 ao 20. Eu vou ler na versão NVT
Já está aqui, os irmãos podem acompanhar. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês, e vocês não me tratam mal. E certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Eu estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês? Porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre e não só quando estou com vocês. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto, por causa sua, e elas continuarão até que Cristo seja formado, até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mas distante como estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Né? Nessa carta aí, no capítulo 4 de Paulo, dos versículos 12 ao 31, Paulo ele abre o coração. Ele mistura afeto, correção, apelo pessoal e ensino bíblico. Ele mostra que o legalismo ele fere os relacionamentos. Né? E o que é o legalismo? É quando a gente substitui a graça de Cristo por um sistema de aceitação baseado em um desempenho religioso. Tentar manter o favor de Deus por meio de práticas e não pela fé em Cristo. Então, é quando eu não uso a minha fé, mas eu tento contorcer uma situação através das minhas práticas, e não pelaquela fé que eu tenho em Cristo. E ele mostra também que a falsa doutrina, ela rouba a nossa alegria, e a verdadeira filiação em Deus gera liberdade. Então, uma pergunta para nós refletirmos: vivemos como filhos livres ou como escravos religiosos? Né? E o tema dessa mensagem é filhos da promessa vivendo na liberdade da graça. E aí eu quero tratar aqui com vocês três tópicos, né? E o primeiro tópico ele o coração pastoral que exorta com amor. Coração pastoral que exorta com amor. Lá no versículo 12, ele fala assim: queridos irmãos, peço que se torne como eu, pois eu me tornei como vocês. Ele é um pastor que ele fala com o coração. Ele começa falando não como uma doutrina fria, mas como um apelo pastoral profundo. Ele não tem um tom de líder autoritário, mas ele fala com um clamor de quem ama profundamente. Né? Você lê e você sente o amor dele falando. Né? Ele ama profundamente. Ele não começa esse apelo acusando, mas ele fala, ele pede, ele roga. Ele começa rogando. Ele não impõe, ele suplica. Isso revela o verdadeiro coração pastoral. E o verdadeiro coração pastoral corrige, mas com lágrimas. Ele confronta, mas com amor. Ele exorta, mas sem perder o vínculo. E quando ele diz,
torne-se como eu, não é para o orgulho dele. Ele não está se orgulhando de ser aquilo que ele se tornou, mas é como testemunho vivido por ele. É testemunho pelo caminho que ele mesmo trilhou. Né? Torne-se como a mim, mas olhando pelo meu testemunho. Não porque eu me orgulho de ser aquilo que eu me tornei, mas porque eu tenho um testemunho vivo. E esse texto, esse versículo, ele ecoa o próprio Jesus, que chamou os discípulos de anjo, que chorou em Jerusalém, que corrigiu Pedro, mas não o descartou. Quando a gente ama, a gente corrige, a gente traz para perto, e a gente não descarta. A gente quer estar juntos, né? E o que leva a nós pensar que os líderes, os nossos pastores, eles não são, nós não somos fiscais da fé, mas nós somos cuidadores de almas. E nós, como os membros maduros, nós precisamos entender que nós temos que saber receber exortação sem endurecer o coração. E um verdadeiro pastor, ele não fala somente para convencer a mente. Né? A gente não vem aqui falar para convencer a mente de ninguém, mas para alcançar o coração. Então, toda a palavra pregada aqui, ela tem que alcançar os nossos corações. E aí, do versículo 13 ao 16, ele fala sobre um legalismo que muda a forma como nós vemos os nossos líderes. Né? Ele relembra, né, a partir do versículo 13, que os Gálatas os receberam com amor, mesmo quando ele estava fraco fisicamente, mesmo quando ele estava doente, limitado, sem aparência que impressionava, a aparência dele era ruim. Ele estava num momento desprezível aos olhos humanos. Mas, quando o Evangelho da Graça governa, enxergamos nossos líderes como instrumentos de Deus, não como ídolos, sem problemas. Os nossos líderes, eles são instrumentos de Deus, eles não são ídolos, eles são usados por Deus. Mas aí, nesse meio tempo, algo mudou. Não no Evangelho, mas no coração deles, no coração daquele povo. E aí, irmãos, o que entrou no coração deles? O legalismo. Né? E essa é uma pergunta que nós não temos que nos fazer. O legalismo, ele está entrando no meu coração, ele está entrando no seu coração, e nós não podemos deixar. Porque ele, como eu já falei, ele rouba a alegria antes de roubar a fé. Ele começa tirando o nosso sorriso e depois ele tira a nossa liberdade. E por fim, ele tira o nosso sorriso, a nossa liberdade e depois ele enfraquece o nosso relacionamento com Deus. O que antes era amor, alegria, disposição para sacrificar, porque muitas vezes nós estamos cansados, nós estamos com problema, e nós achamos que é um sacrifício, muitas vezes, fazer algo voltado para a obra do Senhor, ou muitas vezes estar aqui, ou participar de um PG, mas nós fazemos com amor. Então, esse legalismo, antes o que era amor, agora, se a gente deixar ele entrar, ele vai se tornar em frieza, desconfiança e julgamento.
E nesses versículos, Paulo deixa claro que o problema não era pessoal. Ele diz no versículo 16: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Não, o legalismo, ele faz algo perverso. Porque ele nos faz pensar que quem nos elogia é amigo. E quem confronta é inimigo. O ser humano, ele está acostumado a ser elogiado. Isso é afago, né, para o nosso ego. Então, assim, se você me elogia, se você fala bem de mim, você é meu amigo. Mas quando você me confronta, você é meu inimigo. E é isso que ele está dizendo aqui no versículo 16. E aí, ele falando mais sobre esse versículo, quem agrada é espiritual e quem corrige é carnal. Então, muitas vezes, quando você vai corrigir, né, em Provérbios fala que o Senhor, ele corrige o filho que ama. E muitas vezes você vai corrigir e a pessoa vai falar, te apontar e falar que você está falando da carne. Mas se você estiver elogiando, ela vai receber, olha, eu recebo, glória a Deus, porque é de Deus, quando é um elogio. E quando a graça sai do centro, até a verdade passa a doer. A graça de Deus, ela tem que estar no centro das nossas vidas. E o verdadeiro líder, o verdadeiro conselheiro, o verdadeiro discipulador, o verdadeiro pastor, ele prefere ferir com a verdade do que agradar com o erro. Nos versículos 17 e 18, Paulo, ele vai falar que o zelo errado gera dependência espiritual. Aqui ele está denunciando falsos mestres. E hoje nós vemos muitos falsos mestres. Essas pessoas, o versículo 17 diz assim: essas pessoas demonstram grande interesse por vocês, mas não para o bem. Eles eram zelosos, intensos e convincentes. Mas o objetivo não era aproximar os Gálatas de Cristo. Era de controlá-los. Torná-los dependentes de regras e líderes humanos, não líderes de Deus. E aí, nós podemos pensar, se eu fico dependente de Deus, eu tenho tudo. Mas as pessoas que ficam dependentes do homem, ela fica numa bolha, com a mente cauterizada, que ela começa a pensar, sem esse líder, eu não cresço. Se eu não seguir esse líder, eu não cresço. Só esse grupo tem a verdade. Só aqui Deus se move. A mente, ela fica cauterizada. O legalismo, ele sempre vai parecer espiritual, mas ele provoca escravidão. E aí o que a gente tem que ficar alerta, que nem todo zelo, ele é santo. Onde há controle, manipulação, exclusividade espiritual, não há liberdade de espírito. Então, se você está sendo manipulado espiritualmente, nesse lugar não tem liberdade de espírito. É isso que Paulo estava dizendo nesse versículo. O zelo que vem de Deus, ele gera liberdade. O zelo errado gera dependência. E aí, no versículo 19 e 20, Paulo vai falar sobre o sofrimento de quem gera filhos espirituais.
E aí ele usa, né, uma imagem, uma alegoria, não sei se é isso, para se referir às dores de parto, né? No versículo 19 ele fala assim: sinto dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em sua vida. Esse versículo ele é muito familiar para a gente que estuda ali, faz o curso no Betel, que é um dos quadros lá, né? E na maioria das reuniões, dos cultos, das palestras, ele é citado: até que Cristo seja formado em vós. Né? E aqui é uma declaração de Paulo, uma declaração pastoral que é uma coisa incrível, né? Se a gente for olhar, é uma coisa sensacional, né? Se a gente olhar a palavra. Ele não quer apenas que a gente ajuste o nosso comportamento, aquilo que o legalismo está fazendo a gente agir errado, mas ele quer que Cristo seja formado em nós, né? E é uma coisa tremenda. E gerar vida espiritual não é uma coisa automática, não é confortável, não é sem custo. Tudo que vai gerar alguma mudança em nós gera um desconforto, gera um custo. E isso eu dizendo para a minha vida pessoal, a partir do ano passado eu tive uma mudança. Deus colocou ao meu coração esse desejo de fazer esse curso. E para gerar essa mudança em mim, não é confortável. Não é fácil. Eu sou confrontada todos os dias. Todos os dias que eu entro numa aula, que eu chego numa aula, eu sou confrontada. E para que Cristo seja formado em mim, para que Cristo seja formado em você, nós precisamos ser confrontados. Quem não está disposto a sofrer, não está pronto para formar discípulos. Isso é uma transformação interior. Não é eu colocando uma roupa, agora eu sou um discipulador, agora eu sou um pastor. Isso é formado de dentro para fora. E para isso ser transformado do interior, nós vamos ter o nosso caráter moldado de acordo com a imagem de Cristo. E o objetivo do ministério, e não só desse ministério, mas de todos, eles têm que ser para produzir membros ativos. Desculpa, não para produzir membros ativos. Não é para produzir os membros que vêm aqui todo dia passar o crachá só para dizer, estou aqui. Mas para produzir cristãos parecidos com Cristo. A presença, estar em comunhão com os irmãos, a presença é fundamental. Estar aqui nos cultos é fundamental. Mas não só para marcar a presença. Onde Cristo não é formado dentro, regras são impostas por fora. Mas quando Cristo vive em nós, a obediência flui do amor. E aí o segundo tópico que eu quero falar com vocês vai do versículo 21 ao 27. O segundo tópico é 2 alianças, 2 caminhos, 2 tipos de filho. Eu vou ler o versículo do versículo 21 ao 27. Digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato?
De acordo com as Escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei, o que escravizou. E Agar é o Monte Sinai, na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é a nossa mãe, como dizem as Escrituras. Alegre-se, mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E aqui, Paulo, ele usa, né, como uma ilustração para esses versículos, a história de Agar e de Sara. Aleluia. Agar, ela teve o filho da carne, Ismael. E esse filho, ele nasceu do esforço humano. Ele representa a tentativa de agradar a Deus pela lei. E assim gerando escravidão. Sara, ela teve o filho da promessa, Isaque. Esse filho, ele nasceu pela intervenção divina, ele representa a salvação pela graça e gera liberdade. No versículo 23, Paulo fala: um filho nasceu de acordo com a vontade humana, o outro nasceu por causa da promessa. Agar representa o caminho da lei, do Sinai, da tentativa humana de agradar a Deus por esforço próprio. Sara representa a graça, a promessa, a iniciativa de Deus. A diferença aqui das duas não é moral, é um fundamento. Quem confia no esforço versus quem confia na promessa. Hoje, você confia no esforço ou na promessa? No versículo 25 e 26, ele fala sobre uma Jerusalém terrena versus uma Jerusalém celestial. E no 26 ele fala assim: Jerusalém celestial é livre, ela é nossa mãe. E aí, o versículo Jerusalém é livre, ela é nossa mãe. Então, nós vimos que a Jerusalém terrena está ligada ao Sinai, que gera escravidão, e a Jerusalém celestial está ligada à promessa e à graça, que gera filhos livres. E aí, no versículo 27, ele vai falar: pois está escrito, alegre-se, mulher estéril, você que nunca teve filhos. Grite de alegria, você que nunca entrou em trabalho de parto. Pois a mulher abandonada agora tem mais filhos do que aquela que vive com o marido. E aqui ele está fazendo uma conexão com o livro de Isaías, né? Isaías 54. No capítulo 53, ele fala sobre um servo sofredor, né? E no 54, ele fala sobre a mulher estéril, né?
que representa Sião e Jerusalém. Ela parecia abandonada, mas que pela ação graciosa de Deus se tornaria mãe de muitos filhos. Assim como Sara foi estéril, mas gerou por promessa, Sião parecia sem filhos, mas agora em Cristo gera uma multidão de filhos pela fé. Então, toda vez que tentamos viver a fé pelo nosso braço, nós produzimos a escravidão. Mas quando vivemos pela promessa, nós experimentamos a liberdade. Quando a fé ela se reduz às regras, nós perdemos o evangelho. Mas quando a fé se fundamenta na promessa, nasce a verdadeira obediência. Nós não somos filhos porque nós obedecemos, mas nós obedecemos porque somos filhos. E aí o terceiro tópico que eu quero falar é do versículo 28 ao 31, que é a perseguição dos filhos da promessa. Perseguição dos filhos da promessa. E vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filho da escrava, somos filho da mulher livre. Assim como naquele tempo, o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, o conflito ele é inevitável. A liberdade do Evangelho sempre vai incomodar a religiosidade. Sempre. O Espírito e a carne, elas nunca vão conviver em harmonia. E aqui no versículo 28, Paulo afirma com clareza: vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Nós somos filhos da promessa. Mas ele também, aqui ele faz um alerta no versículo 29. Assim como o filho, nascido de acordo com a vontade humana, perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, isso acontece agora. Quem vive pela graça, frequentemente é criticado por quem vive pelas regras. Hoje nós podemos ver que existem vários tipos de comunidades, de igrejas evangélicas. E algumas, muitos que se acham muito perfeitas ou radicais, sempre criticam as outras, né? Então, ainda hoje, quem acha até que vive pela graça critica, mas por conta da religiosidade. E aí, nós que vivemos pela graça, nós temos que estar preparados para a incompreensão, para as críticas e oposição, até dentro do ambiente religioso. É o que acabei de falar em comunidades que não concordam com as práticas que nós temos hoje. E filhos da promessa, eles não procuram conflito, mas não fogem dela quando a verdade está em jogo. Então, a gente não vai ficar procurando conflito. Mas, se alguém estiver falando, nós temos que falar sobre a verdade, que é a graça. E no versículo 30, ele vai falar sobre a decisão necessária, expulsar a escravidão. E Paulo ele fala: livre-se da escrava e do seu filho. E quando ele fala isso, não é por falta de amor, mas é um cuidado espiritual. Há coisas nas nossas vidas que elas precisam ser rompidas para que a liberdade seja preservada. Paulo aqui ele é radical porque a ameaça ela é real. Se a lei governa, a promessa ela perde o espaço.
Se o esforço manda, a herança ela é comprometida. Então é preciso romper com o legalismo, com a culpa constante e com o mérito humano como base da fé. Não é possível vivermos como filho da promessa se mantermos a prática que nos prende à escravidão espiritual. A liberdade, ela começa quando nós paramos de tentar conviver com aquilo que Deus mandou expulsar. Então, se Deus mandou tirar da sua vida, tira, expulsa, para que você possa viver em liberdade. E concluindo, nós temos que viver como filhos livres. Paulo, ele encerra com uma declaração que resume todo o texto, que é no versículo 31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da mulher livre. Essa é a nossa identidade em Cristo. Não somos escravos do medo, escravos do desempenho, escravos da aprovação humana. A vida cristã não começa com esforço, começa com pertencimento. Nós pertencemos a este lugar, a este convívio. E se a gente olhar para todo o capítulo, no versículo 12, Paulo ele faz um apelo pastoral. No versículo 19, ele fala a dor de quem gera filhos. No versículo 29, ele fala sobre o conflito inevitável. E no versículo 30, ele fala sobre uma decisão radical. Nós somos filhos amados, salvos pela graça, chamados à liberdade. E para finalizar, imagine assim, que vocês, nós, ou alguém, trabalha num prédio, numa empresa moderna, que já tem aquele sistema de catraca, ou de facial, ou que tem que aproximar um crachá, e você foi contratado, e você tem esse acesso livre. Todo dia, quando você chega lá de manhã, você tem um acesso livre. Você coloca o seu rosto lá, liberado. Você está liberado. E você recebeu esse acesso no seu primeiro dia de trabalho. Você é parte da empresa. Mas com o tempo, as suas atitudes elas começam a ficar diferentes. Aí você começa a ter medo de perder o acesso. Você chega mais cedo na empresa. Será que eu vou ter acesso? Vou chegar mais cedo. Você evita errar a qualquer custo. Você fica demasiadamente preocupado com tudo e não quer errar em nada. Você acha que se você falhar em algum momento, o seu cartão, o seu acesso será bloqueado. Aí você vive tenso, inseguro, sempre tentando merecer entrar no prédio, mas você já tinha esse acesso. E mesmo sendo um funcionário registrado, você vive como visitante, porque você chega todo dia, será que eu tenho acesso? Mas você já tinha esse acesso livre. E aí, um dia, o seu gerente te chama e fala: por que você vive com tanto medo? O acesso não depende do seu desempenho diário, mas do vínculo que você tem conosco. E é esse vínculo que nós temos que ter com Cristo, com a fé, com a graça. Então, aí eu quero deixar algumas perguntas para a nossa reflexão. Temos vivido como filhos ou como escravo? Nossa fé nos aproxima do Pai ou nos afasta dele? Cristo está sendo formado em nós? Que o Senhor nos leve à simplicidade do Evangelho, a alegria da salvação e a liberdade dos filhos da promessa. Amém? E eu só quero encerrar, porque o último louvor falava assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu tinha muito medo de subir aqui
para falar sobre a palavra. E hoje eu não sou mais escrava do medo, eu sou filho de Deus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.